Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Áudio 10, parte 1, capítulo 2, continuação. Um dos primeiros homens da área comercial nos Estados Unidos a receber um salário superior a $1 milhão anualmente, numa época em que não havia imposto de renda e em que um indivíduo que recebesse $50 semanais era considerado de boa situação, foi Charles Schwab. Andrew Carnegie escolheu para ser o primeiro presidente da recém-fundada United States Steel Company em 1921, quando Schwab tinha apenas 38 anos de idade. Posteriormente, Schwab deixou a US Steel e foi dirigir a Bethlehem Steel Company, então em má situação, e dela fez uma das empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Por que Andrew Carnegie pagava Schwab mais de $3 mil por dia? Por quê? Porque Schwab era um gênio? Não. Porque ele conhecia mais sobre a manufatura do aço do que outras pessoas? Tolice. Charles Schwab disse-me que tinha muitos homens trabalhando para si que conheciam mais sobre a manufatura do aço que ele. Segundo Schwab, a razão de receber um salário tão elevado era a sua habilidade em tratar com as pessoas. Perguntei-lhe como fazia isso. Eis o segredo, revelado por suas próprias palavras. Palavras que deviam ser gravadas na eternidade do bronze e postas em cada lar e escola, em todas as lojas e em todos os escritórios da terra. Palavras que as crianças deviam decorar em vez de gastar o seu tempo decorando a conjugação dos verbos ou a quantidade das chuvas anuais. Palavras, enfim, que transformarão a sua e a minha vida, caso nós resolvamos a segui-las. Abre aspas. Considero minha habilidade em despertar o entusiasmo entre os homens a maior força que possuo. E o meio mais eficiente para desenvolver o que de melhor há em um homem é a apreciação e o encorajamento. Não há meio mais capaz de matar as ambições de um homem do que a crítica dos seus superiores. Nunca critico quem quer que seja. Acredito no incentivo que se dá a um homem para trabalhar. Assim, sempre estou ansioso para elogiar, mas repugna-me descobrir faltas. Se gosto de alguma coisa, sou sincero na minha aprovação e pródigo no meu elogio. Fecha aspas, disse Schwab. Eis o que Schwab fazia. Mas o que faz a média dos homens? É exatamente o oposto. Se não gosta de qualquer coisa, investe contra o subordinado. Mas se gosta, não diz nada. Como diz o ditado, o mal fiz uma vez, e nisso sempre falaram. O bem fiz 2 vezes, mas nisso nunca falaram. Tenho viajado muito na minha vida e tenho encontrado grandes homens em várias partes do mundo, declarou Schwab. Mas ainda estou para encontrar o homem, seja qual for a situação, que não tenha feito o melhor trabalho e nele posto maiores esforços sobre um espírito de aprovação do que se tivesse de fazê-lo sob o espírito da crítica. Isto, disse ele francamente, foi uma das principais razões do fenomenal sucesso de Andrew Carnegie. Carnegie elogiava seus associados publicamente, do mesmo modo que o fazia em particular. Carnegie fez questão de elogiar seus assistentes, até mesmo na sua sepultura. Escreveu para si mesmo um epitáfio que diz: Aqui jaz um homem que soube ter junto a si homens que eram mais inteligentes que ele. A apreciação sincera foi um dos segredos do sucesso de Rockefeller no conduzir os homens. Por exemplo, quando um dos seus sócios, Edward T. Bedford, cometeu um erro e a firma perdeu $1 milhão numa compra mal realizada na América do Sul, John Rockefeller podia ter feito qualquer crítica, mas sabia que Bedford havia feito o possível e o incidente foi encerrado.
Assim mesmo, Rockefeller ainda encontrou alguma coisa a elogiar. Congratulou-se com Bedford porque conseguiu salvar 60% do dinheiro que havia investido na compra. Isso é esplêndido, disse Rockefeller. Nós não podemos fazer sempre as coisas conseguindo lucros certos. Tenho no meu arquivo uma história que, sei bem, nunca aconteceu, mas que, por exemplificar uma verdade, vou repeti-la aqui. De acordo com esta anedota, uma lavradora, depois de um duro dia de trabalho, colocou na mesa, na frente de seus companheiros, um monte de feno. Quando indagados, perguntaram-lhe se tinha enlouquecido. Ela recrutou. Ora, como é que eu ia saber que iriam reparar? Faz 20 anos que venho cozinhando para vocês e durante todo esse tempo nunca abriram a boca para dizer que não queriam comer feno? Quando há poucos anos realizou-se um estudo sobre esposas que abandonavam os maridos, qual foi a conclusão a que se chegou? Falta de reconhecimento. E posso até mesmo apostar que um estudo sobre os maridos que abandonam as esposas levariam à mesma conclusão. Em geral, acostumamo-nos tanto com a presença de nossas esposas que nunca nos lembramos de dizer-lhes o quanto as estimamos. Um membro de uma de nossas classes relatou-nos a respeito de um pedido feito por sua esposa. Ela e um grupo de companheiras da igreja estavam seguindo um programa de autoaperfeiçoamento. A mulher solicitou ao marido que a ajudasse elaborando uma relação com as 6 coisas que, segundo ele, ela poderia fazer para se tornar uma esposa mais eficiente. Ele relatou à classe. Esse pedido me deixou surpreso. Francamente, não me teria sido difícil relacionar 6 coisas nas quais gostaria que ela mudasse. E ela, por sua vez, poderia ter relacionado milhares de coisas em que eu poderia mudar. Mas não o fiz. Em vez disso, disse-lhe, vou pensar nisto e amanhã pela manhã dou uma resposta. Na manhã seguinte, levantei-me muito cedo, liguei para uma floricultura e pedi que entregassem 6 rosas vermelhas à minha esposa, acompanhadas de um cartão com os dizeres: não consigo me lembrar de 6 coisas em que você poderia mudar. Eu a amo do jeitinho que você é. Quando cheguei em casa naquela noite, adivinhem quem me recebeu à porta? Exatamente minha esposa. Estava quase chorando. Nem preciso dizer, fiquei extremamente contente por não tê-la criticado como me pedira. No domingo seguinte, na igreja, após minha esposa apresentar os resultados de sua missão, muitas das mulheres com quem ela estudava procuraram-me e disseram: foi o gesto mais cortês que vi em toda a minha vida. A partir de então, compreendi o poder que tem a apreciação. Florence Ziegfeld, o mais espetacular produtor teatral que já encantou a Broadway, conseguiu tal reputação pela sua sutil habilidade em glorificar a garota americana. Conseguia repetidamente transformar criaturinhas desajeitadas que ninguém olharia 2 vezes no teatro numa visão encantadora de mistério e sedução. Conhecendo o valor da apreciação e da confiança, ele fazia as mulheres sentirem-se belas pelo penetrante poder dos seus galanteios e considerações. Era prático. Aumentava o salário de suas coristas de $30 por semana para 175. E também era cavalheiro. Na noite de abertura das folies, mandava um telegrama às estrelas nos seus camarins e cobria cada corista no espetáculo com rosas American Beauty. Certa vez, sucumbi ao modismo do jejum e passei 6 dias e 6 noites sem comer. Não foi coisa difícil de suportar. Eu estava com menos fome no fim do 6º dia do que no fim do 2º dia.
Conheço, entretanto, e você também, pessoas que pensariam haver cometido um crime se deixassem suas famílias ou empregados sem alimento durante 6 dias. Mas elas deixarão por 6 dias, 6 semanas e muitas vezes 60 anos sem lhes prestar uma sincera consideração, coisa que eles desejam tanto como o alimento. Disse Alfred Lahn quando desempenhou o principal papel em Reunion in Vienna, Reunião de Viena: nada há que eu necessite tanto como estímulos para minha vaidade. Alimentamos o corpo de nossos filhos, amigos e empregados, mas apenas esporadicamente alimentamos sua vaidade. Nós lhe damos um bife com batatas para adquirirem energia, mas não nos preocupamos em dar-lhe as palavras de estímulo que ecoarão nas suas memórias como a música das estrelas matutinas.